Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Como sempre fazemos, antes de entrar no texto, eu gostaria de me dirigir às nossas crianças. E se você ainda não tem uma pasta com um papel, você pode pedir às irmãs da recepção, a Bia, e ela vai prover aí uma folha para que você faça anotações e desenhe alguma coisa. Vamos lá. O seu desenho vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai falar a respeito daquilo que você fez em casa que deixou os seus pais muito chateados com você. Sabe aquela traquinagem, aquilo que o seu pai disse, olha, não faça isso. A sua mãe reforçou dizendo, olha, não faça isso. Mas mesmo sabendo, você foi e desobedeceu o papai e a mamãe. Mas, pensando um pouco na Bíblia, ela nos ensina que Deus é um Deus perdoador. Que quando nós falamos do nosso pecado para Deus, Ele nos perdoa. Ele apaga os nossos pecados. E aí na segunda parte do desenho, você pode desenhar o momento em que você pediu perdão a Deus e se reconciliou com o papai e com a mamãe. Então a primeira parte fala de algo errado que você fez, talvez a maior traquinagem, mas a segunda parte nos fala de um Deus que perdoa qualquer um que peça perdão, que se arrependa. E então, o momento da reconciliação, de fazer as pazes, tanto com Deus, em oração, quanto com a sua mãe e o seu pai. É a respeito disso que nós vamos aprender nessa noite, sobre o pecado e sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor do nosso Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Eu lerei os 15 primeiros versículos. 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que é um pouquinho diferente da ARA, mas vocês vão perceber que é praticamente similar. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre, e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um visitante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante, que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei
a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, confessamos os nossos pecados, cantamos hinos e cânticos. Mas deste modo ou desta vez te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, a todos nós, a começar de mim. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações, cativando-nos diante da Tua presença, quebrantando o coração, confrontando o pecado e dando-nos a esperança do amor, da graça de Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Queridos, conta-nos a mitologia grega que gregos e troianos enfrentavam-se em sangrentas guerras ao longo dos anos. E os troianos sempre, neste momento do relato, saíam ganhando devido a um grande guerreiro de nome Heitor, um homem de força sobre-humana e de coragem indomável. Este homem então fazia com que os guerreiros gregos caíssem sobre as suas mãos. No entanto, havia somente um guerreiro dentre os aqueus, dentre os gregos, que poderia destruir Heitor, esse tão grande guerreiro troiano. No entanto, o semideus de longos cabelos, de nome Aquiles, está em sua tenda, e ele se recusa a entrar nas batalhas. Isto porque Agamenon, como diz a mitologia, sequestrara Criseida, uma escrava que ele amava, e por isso ele se renega a lutar, a entrar nessas guerras, e não moverá uma palha até que esta injustiça seja removida. Assim, todas as noites o céu se iluminava com as luzes das fogueiras, onde os gregos queimavam os seus mortos. No entanto, nas hostes troianas reinava segurança e tranquilidade. Cansado de assistir essa tragédia, Patroclo, o melhor amigo de Aquiles, toma a sua armadura e sai para a batalha. Ao ver aquele guerreiro, os troianos percebem que é Aquiles. Heitor avança para matá-lo e com uma só espada mata aquele guerreiro. Os troianos então dão gritos de alegria, porque o grande guerreiro grego foi morto por Heitor. Até que Heitor decide tirar o capacete
daquele homem e a sua real e verdadeira identidade vem à tona. Agora um silêncio no meio do acampamento troiano, porque eles sabem o que há de acontecer. Os gregos tomam o corpo de Patroclo e este corpo é levado a Aquiles. E quando Aquiles se depara com o corpo do seu melhor amigo, a mitologia diz que ele dá um grito, um brado que é ouvido no acampamento troiano. Aquele homem sai em disparada, pois o único objetivo que ele tinha agora era se vingar por causa da morte do seu melhor amigo Patroclo. O pânico toma conta do arraial, do acampamento troiano. Os dois grandes guerreiros travam uma grande batalha, até que Aquiles mata Heitor. Assim, chefiados por Aquiles, os gregos infligem sangrentas batalhas, derrotas aos troianos. Aquiles parecia invencível, tudo o que ele fazia, todos os avanços eram extraordinários. No entanto, o grande herói grego tinha um ponto fraco, um segredo, e Apolo revela este segredo a Paris. Sabendo desse segredo, Paris estica o arco em meio ao acampamento grego e, guiado por Apolo, faz pontaria. E aquela seta, aquela flecha, atravessa todo o acampamento troiano e entra na tenda de Aquiles e o acerta em seu calcanhar, matando o grande guerreiro grego, pois este era o ponto fraco de Aquiles. Pois quando ele era bebê, a sua mãe Tétis o submergira no rio Estinge, que era chamado Rio do Inferno, onde ele adquiriu todo o poder sobrenatural. Portanto, aquele guerreiro é atingido em seu calcanhar, morrendo. O calcanhar de Aquiles é atingido, destruindo o maior guerreiro do exército grego. Saindo agora da mitologia grega e entrando em fatos históricos que foram registrados e narrados na Bíblia, conhecemos a história do rei Davi, o maior rei da história de Israel, sem sombra de dúvidas. Ele é escolhido ainda como jovem, e enquanto pastor é ungido, e a unção significava que Deus o havia separado para uma missão específica em meio ao seu povo. Davi tornou-se o grande conquistador, praticamente imbatível. Em nossas palavras, era aquele homem em que tudo tocava virava ouro, e tudo o que ele fazia era bem sucedido. O exército do povo de Israel possui grandes conquistas. A capital do reino é estabelecida em Jerusalém. As 12 tribos estão ali estabelecidas para louvar e adorar o único Deus verdadeiro. Mas como Aquiles, Davi possuía um ponto fraco. E é precisamente no período em que os reis saíam para a guerra contra os filhos de Amon e sitiaram Rabá que ocorre o contexto que dá origem ao texto que nós acabamos de ler. Passe então uma página só da sua Bíblia para trás, para nós então olharmos para o contexto próximo do nosso texto, do capítulo 12 de Samuel. Temos aqui, a partir do capítulo 11, gradativamente uma espécie de espiral descendente, onde gradativamente este homem vai cometendo pecados e desonrando o seu Deus, que tanto o abençoou. O versículo 1 do capítulo 11 nos diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo
o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. A maioria dos autores olha para este trecho aqui como o primeiro desta espiral descendente de pecados, porque sempre o rei ia à frente de batalha. Ele era o homem mais corajoso, mais impetuoso, mais forte do exército. Ele estava à frente do povo de Israel, e por isso sempre o povo de Israel estava sendo abençoado, porque Deus abençoava a Davi. Mas neste momento, neste ano, ele decide ficar em Jerusalém e não proteger o seu povo, o povo que Deus deu a ele, para que ele fosse o grande rei, o protetor desse povo, em nome do Senhor. O capítulo 11 se desenrola mostrando o momento da cobiça do coração deste homem. O Antigo Testamento nos fala que Davi, nesta época, já possuía pelo menos 7 mulheres. Transgredindo a lei de Deus, que nos fornece a informação em Deuteronômio 17, que o rei não poderia ter muitas mulheres. A saber, o plano inicial do Éden, onde Deus cria um homem para uma mulher. O coração deste homem, este que escreve e diz que ele se deleita na lei do Senhor, começa a ser obscurecido em seu coração. Este que é chamado o homem segundo o coração de Deus, agora está com o coração gradativamente sendo embrutecido, petrificado, cegado. Ele cobiça aquela mulher que está no terraço de uma das casas, Batseba, mulher de Urias, um dos seus mais fiéis soldados. Traz ela para o palácio, comete adultério. Ela volta para sua casa e manda a notícia que estava grávida. A partir de então, a partir do verso 6, nós tomamos conta de um plano muito bem arquitetado para encobrir o pecado de Davi, do rei Davi. Ele primeiro traz Urias e envia-o para sua casa, mas aquele homem é fiel. Ele está na frente de batalha, ajudando o seu senhor, o seu rei e os seus colegas de trabalho. Isso não funciona. Então Davi passa um novo plano. Ele embriaga Urias e manda-o para casa, para que ele se alegre com sua esposa, depois de tempos fora de casa. Mais uma vez o seu plano não dá certo. Percebe então a arquitetura de um plano maligno no coração de um homem de Deus? Até que ele chega à última parte do seu plano maquiavélico, maligno, quando ele dá ordem aos seus oficiais para que de forma covarde ele coloque e deixe Urias na frente de guerra, e assim este homem é morto na frente de batalha. O versículo 27 do capítulo 11 nos diz: passado o luto, Davi mandou buscar Batseba para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas isto o que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. É assim que o capítulo 11 é encerrado. Queridos, provavelmente quase 2 anos se passaram desde que Batseba vai para o palácio, desde que Urias é morto. Mas o coração desse homem está petrificado, ele está cego para a verdade. E é aí nesse momento que nós começamos a conhecer mais e mais de quem é o nosso Deus. O versículo 1 do capítulo 12 começa a desvendar diante dos nossos olhos a graça do nosso Deus. Porque é Deus que toma toda a iniciativa para ir em direção ao pecador,
ao seu filho, para resgatar a ovelha perdida, para falar ao coração deste homem. E o texto nos diz então: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse. Querido, já há bastante ensino aqui neste primeiro versículo do capítulo 12. Em primeiro lugar, o profeta tem uma grande missão pela frente. Ele deve repreender não qualquer pessoa, não é um amigo qualquer, mas é o homem mais poderoso do reino, o rei Davi. Mas este profeta é obediente diante do Senhor. O Senhor envia Natã, e o texto diz: Natã foi falar com Davi e lhe disse. Os versículos, então, de versículo 1, parte B, até o versículo 4, nós vamos ter então esta história, que é chamada a parábola da cordeirinha. Com sabedoria e amor, Natã introduz a dura conversa que ele teria com o rei Davi. E aqui há mais um ponto que nos traz um ensino profundo a respeito da graça de Deus. Para repreender o pecado na vida deste homem, é necessário sabedoria, firmeza, intrepidez e autoridade que só pode ser dada por Deus. E Natã vai em nome do Senhor, ele é um profeta de Deus. Mas percebam que a história tem um objetivo: apelar à consciência de Davi. Como já falei, ele estava com o coração petrificado, com os olhos vendados. Natã poderia chegar com uma mensagem direta dizendo: pecador miserável, arrependam-se dos seus pecados. Ó rei, adúltero. Mas o que nós vimos é a sabedoria transpirando pelos poros de Natã. Ele está diante de uma grande tarefa, e sabedoria é necessária para confrontar o pecador. E todos nós havemos de concordar que confrontar uma pessoa em pecado é algo desafiador. É interessante responder a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você confrontou o seu irmão que estava claramente em pecado? Qual foi a última conversa que você teve com um familiar, um amigo da igreja, um irmão achegado, onde você o confrontou com a verdade? Nós podemos chegar à conclusão que, de fato, fazer aquilo que Natã fez não era uma tarefa fácil. E é preciso, então, extrair desta história aquilo que para nós seria a sabedoria vinda da parte de Deus, para não abrir mão da verdade, mas para ser sábio ao aproximarmos-nos de alguém que está em pecado. Seja um filho, seja a esposa ou o marido, seja um amigo, seja um irmão da igreja. Natã nos dá esta lição. Com sabedoria ele está se aproximando do rei. E a sua história apela para a consciência dele, que estava adormecida já há quase 2 anos. O homem pobre e o homem rico, Davi e Urias. A reação imediata nos é mostrada nos versos 5 e 6. Davi sente a injustiça feita ao pobre Urias. E Davi aqui está parcialmente citando uma lei que aparece no livro de Êxodo a respeito da restituição àqueles que fizeram tal mal em meio ao povo de Israel. Mas ele se refere a uma pena capital que não caberia nessa situação. Percebem que, mesmo conhecendo a lei de Deus,
Este homem está com o coração petrificado, porque até então, até o versículo 6, ele não está atinando que ele é o problema, ele é o homem. Até que então, nos versos de 7 a 9, Deus repreende Davi pela boca de Natã. E Natã vai fazer pelo menos 3 coisas aqui nesses versos de 7 a 9. A primeira coisa que Natã faz é que ele vai lembrar da provisão de Deus. Vejam o que o texto nos fala. Eu ungi rei de Israel, primeira provisão. Eu o livrei das mãos de Saul. Saul o perseguiu para matá-lo por quase 10 anos e Deus o protegeu e o livrou. Terceira coisa, eu lhe dei a casa de seu senhor, e mais, eu lhe dei as mulheres de seu senhor em seus braços. Como eu lhes disse, a legislação mosaica dizia, um rei não poderia ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Quinto ponto, também eu lhe dei a casa de Israel e de Judá. Sobre o reinado de Davi, as 12 tribos estão reunidas. Natã está apelando aqui para a provisão de Deus, para a bondade de Deus, que foi derramada copiosamente sobre a vida deste homem. Mas em troca de tão grande bondade e provisão, este homem está desprezando a palavra do Senhor. Não é isso que o versículo 9 nos diz? Quando Natã fala, por que então, diante de tudo aquilo que Deus te deu, você desprezou a palavra do Senhor? Ele conhecia a lei, mas eis um novo ensino e uma nova aplicação. Podemos conhecer a lei de Deus, podemos até conhecer a palavra de Deus, mas ela está como um acúmulo de informação na mente, mas não tocou o coração, transformando-se em vida, enchendo o nosso coração de temor, para se desviar do mal. Ao olhar para trás, na história da redenção, nós sabemos que o pecado entrou no mundo desta forma. Deus dá uma palavra aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o que eles fazem? Eles desprezam a palavra de Deus. O que fizeram homens e vários homens e o povo de Israel ao longo da história, senão desprezar a palavra do Senhor. A terceira coisa então, a primeira coisa é, Natã está trazendo à memória dele toda a provisão de Deus. Em segundo lugar, Natã faz-lhe uma pergunta dura e direta: por que você desprezou a palavra de Deus? E em terceiro lugar, o que Natã vai fazer é, ele vai trazer todas as consequências do seu pecado. Consequências essas que tocarão a casa de Davi desde aqui, no capítulo 12 de 2 Samuel, até o segundo capítulo de 2 Reis. A vida de Davi será uma vida cheia de situações miseráveis. A sua dinastia vai dividir o reino em dois. Os seus filhos vão se matar uns aos outros. Incesto vai acontecer no meio deles. Toda sorte de dores e lágrimas e tristezas e quebradeiras na sua família serão provadas como consequência do pecado de Davi. Diante então do desenrolar das consequências, a terceira parte da fala do profeta Natã, o verso 13 nos mostra um homem que não tem palavras para se justificar. Ele não abre a boca para articular um longo discurso no intento de se desculpar. Ele não abre a boca e diz: você sabe como era o homem é fraco mesmo, essas coisas acontecem. O que o texto nos diz de uma forma bem simples, e que Natã fala a Davi é: eu pequei
contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. O texto começa a nos mostrar, mais uma vez, desde o seu início até este ponto, as marcas da graça de Deus em meio ao mais obscuro pecado de Davi. O arrependimento, podemos dizer, na vida de um homem é uma marca da graça de Deus. Ninguém se arrepende dos seus pecados, ninguém confessa os seus pecados, se não é tocado pelo Espírito Santo de Deus. A tendência natural do homem natural e do homem crente é encobrir os seus pecados. Mas quando um homem, sem articular discurso algum, simplesmente abre a sua boca e confessa a Deus: eu pequei contra o Senhor. O nosso contexto diz que ele pecou contra o povo de Israel, quando deixou de ir para a guerra. O texto nos fala que ele pecou contra Urias. Ele pecou contra Batseba. Ele pecou de diversas formas, mas aqui Davi simplesmente diz: eu pequei contra o Senhor. Contra o Senhor. Arrependimento e confissão são as marcas da graça de Deus na vida de um homem. A resposta imediata de Natã é: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Queridos, o que está diante de nós é simplesmente o escândalo da graça de Deus. É a extravagante graça e amor de Deus, que vai ao encontro de um pecador, capaz de arquitetar tudo o que ele arquitetou, para resgatá-lo da lama. Esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus ao longo de toda a história da redenção. Quantas coisas podemos aprender com o texto que está diante de nós. Ele acaba ainda reafirmando as consequências desse pecado, quando ele diz: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Isso só pode ser entendido à luz da aliança ou do pacto estabelecido entre Deus e Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel. Se você passar a sua Bíblia algumas páginas para trás e abrir no capítulo 7, versículo 9, você ouvirá as palavras de Natã, dizendo: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Versículo 14 diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Diante desta aliança, diante do pacto estabelecido entre Deus e Davi, Davi escreve uma oração de agradecimento ao Senhor. O que vimos nesse texto, queridos irmãos, são duas coisas, basicamente. Por um lado, a gravidade do pecado, os seus efeitos e consequências mortais. O texto nos revela um pouco da profundidade da rebelião que se instalou no coração dos homens desde o jardim do Éden. Ele nos fala a respeito da profundidade do pecado. Ele fala a respeito do que somos capazes de fazer. Onde somos capazes de ir para satisfazer o nosso coração egoísta. C.H. Spurgeon, ao ver
em uma calçada das ruas inglesas, um bêbado sujo e maltrapilho disse que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos ali no mesmo lugar. Se não fosse o amor de Deus. Mas talvez você esteja dizendo: pastor, eu não sou um assassino e nem um adúltero. Vamos colocar à prova este pensamento diante da Escritura do Senhor. Será que ao olhar ao exemplo de Davi, nos achamos melhor do que ele? Será que você para pensar e dizer assim: eu jamais seria capaz de fazer tal coisa? Não, de maneira nenhuma. Nós somos iguais a Davi. E eu sei, queridos, que isso é doloroso de ouvir. Mas se isso é doloroso de ouvir, é porque nós ainda não entendemos em toda a sua profundidade a respeito do que significa o pecado. A profundidade do pecado. Mateus, no capítulo 5, versos 21 e 22, nos dizem: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. E ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo será sujeito ao fogo do inferno. Quem de nós não se irou contra alguém no coração? A Bíblia diz que se nós estamos nesse estado, ou já passamos algum momento, matamos no coração, e assim quebramos o mandamento: não matarás. Mas a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, mais além, nos dizem: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Portanto, é difícil existir alguém que no coração não seja adúltero e homicida diante do Senhor. O problema do pecado é muito mais profundo e mais grave do que eu e você possamos imaginar. O texto nos fala do que aconteceu com a vida de um grande homem de Deus, Davi. Sem sombra de dúvidas, como eu já lhes disse, ele foi o maior rei da história de Israel. Ora, se um homem segundo o coração de Deus passou por isso, nenhum de nós pode viver uma vida sem continuamente estarmos dependentes da graça de Deus a cada segundo. Nenhum de nós. Porque a própria Escritura nos diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós aprendemos mais com esse texto. Vivemos numa sociedade onde as palavras culpa e pecado foram abolidas, foram banidas. Isso não acontece somente fora da igreja, mas também dentro da igreja. Criamos desculpas. Filosofias humanas desculpam um homem de um problema moral, de uma rebelião que se instalou no coração desde o Éden. Hoje em dia, não queremos nos expor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, na figura do tabernáculo, vimos que o povo de Deus pedia perdão ao Senhor de forma pública quando eles levavam um animal à porta do tabernáculo. De uma forma que o tratamento do pecado em meio ao povo de Israel era público. Porque ao estar à porta do tabernáculo com um animal, todos me veriam e diriam: ele pecou e está pedindo perdão pelos seus pecados. No entanto, no dia de hoje, de uma certa forma sutil, vivemos como se não pecássemos.
Não é verdade? Precisamos exercitar a comunhão que nos leva a falar a verdade em amor uns aos outros. A palavra de Deus está repleta de ordenanças que nos dizem: exortai-vos mutuamente, confrontai-vos mutuamente, falai a verdade em amor. Em amor. Precisamos voltar à prática de confessar pecados uns aos outros. Uns aos outros. Por fim, queridos, a pergunta que eu faço a cada um de vocês, e eu me incluo, é: qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual a fraqueza ou quais as fraquezas que pegam na sua vida? Fraquezas que somente você e Deus sabem. Coisas que, se fossem expostas em nossos pensamentos nestas telas, talvez correríamos aqui com vergonha para nunca mais voltar. Qual o seu calcanhar de Aquiles? Qual o seu ponto fraco? Ou quais os seus pontos fracos? O texto nos fala de que o pecado coberto será revelado. E eu sei que é difícil, queridos, mas nós precisamos dar passos para pedir ajuda a homens e mulheres sábios, maduros e piedosos, para nos ajudar a dar passos em nossa vida cristã. O pecado nos tornou vulnerável. Em qualquer área e qualquer momento podemos cair. Precisamos ser radicais para tratar o pecado. Sem radicalismo para tratar o pecado, vamos estar diante de grandes perigos a cada momento. Eu gostaria de terminar esta exposição nessa noite, lendo o segundo salmo, que foi alguns versículos do segundo salmo, que foi composto, que foi escrito como resultado, provavelmente foi escrito como resultado a este pecado na vida de Davi. Eu vou ler somente alguns versículos. O Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Agora verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por fim, verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coloque o seu calcanhar de Aquiles diante de Deus. E um homem com um coração quebrantado, Deus não despreza. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus nos abençoe profundamente através de sua palavra. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!